Investir com dívidas é a mesma coisa que você tentar encher um balde furado. Não vai servir para nada. Bom, muita gente pensa que investir tendo dívidas ou tentar conciliar a dívida com investimentos é a melhor situação. Mas assim como eu pensava assim. E às vezes você pode estar perdendo muito dinheiro. E eu vou te explicar agora, nesse fluxograma que eu criei, para que a gente possa entender como é que, o que eu posso fazer nessa situação, diante dessa situação, para não perder dinheiro e sim tomar a melhor decisão nesse momento. Fechou? Então vamos para a tela que eu vou explicar os detalhes. Bom, basicamente nesse fluxograma aqui, a gente parte do pressuposto de que você acabou de receber dinheiro, certo? Então nesse ponto você tem dinheiro em caixa e precisa e quer investir, certo? Então o que você vai fazer? Como você tem dívidas com juros altos, o que você vai fazer? Primeiro, eu tenho dívidas, sim. Então nesse caso você vai comparar com o retorno do seu investimento. Então a taxa de juros da sua dívida é de, por exemplo, 2,5% ao mês. Então nesse caso, qual o seu rendimento? Qual a taxa do seu rendimento? Num CDB, por exemplo, você vai receber, sei lá, 1% ao mês, por exemplo. Então, nesse caso, a taxa de juros da minha dívida é maior do que o meu rendimento. Então, se os juros é baixo, ou seja, o retorno sobre o meu investimento é maior do que a taxa de juros da minha dívida, então nesse caso vale a pena investir. Então, se você é essa pessoa, tá nesse grupo aqui, então vale a pena você investir. Agora, se você... se a taxa de juros da sua dívida é maior do que a taxa do seu investimento, então nesse caso é uma dívida ruim. O que você vai fazer? Você vai quitar as dívidas primeiro. Esse é o seu foco inicialmente, certo? Agora, se a sua dívida é boa, então você cai nesse fluxo aqui. Dívida boa, você pode pagar uma parte das dívidas e utilizar outra parte do valor que você recebeu para fazer investimentos. O que pode ser uma dívida boa? É uma dívida que tem a taxa de juros menor do que o seu rendimento. Então ela vai se configurar como uma dívida boa e aí você pode separar uma parte para investir e uma parte para quitar as dívidas. Beleza? Você pode, mas se você quiser quitar as dívidas é o melhor negócio. Beleza? E outra situação aqui é que caso você não tenha dívidas com juros altos, você cai nesse fluxo aqui, que é criar sua reserva de emergência. Eu vou fazer um vídeo posteriormente só sobre reserva de emergência, tá? Da importância de você ter uma reserva de emergência. Eu não tenho uma reserva de emergência, eu vou criar. E aí qual que é a ideia? A reserva de emergência ela precisa manter você diante de uma situação adversa. Então, por exemplo, aconteceu um acidente, alguma coisa, eu preciso me manter pelo menos 6 meses com as minhas despesas atuais a partir dessa reserva de emergência. Então, digamos que a minha despesa fixa hoje mensal seja de R$2.000. Então, nesse caso, eu preciso ter uma reserva de emergência, eu tomo como 6 meses. Então, eu preciso ter uma reserva de emergência de pelo menos R$12.000 na minha carteira. Para quê? Para que eu possa me manter por 6 meses com essas despesas mensais. Tem gente que utiliza para 3 meses, tem gente que usa 1 ano, enfim, varia de cada um, certo? Mas eu utilizo como 6 meses. Então, minha despesa mensal é de R$1.000 e eu preciso para 6 meses. Então, R$6.000 é a minha reserva de emergência. Beleza? Entendido isso? Ok. Então, você já tem a sua reserva de emergência criada? Não, não tenho. Então, você precisa quitar suas dívidas primeiro. Quita as dívidas primeiro. Assim que você quitar suas dívidas, o primeiro passo antes de investir é criar a sua reserva de emergência, beleza? Caso você já tenha sua reserva de emergência completa, então você vai fazer você vai ponderar. Se você vai querer, você vai ponderar a sua dívida, certo? Se ela é boa ou se é ruim. Se é boa, cai no fluxo aqui embaixo. Dividir uma parte para investir e outra parte para dívida. Se ela é ruim, então ela cai no outro fluxo aqui, que é quitar as dívidas primeiro, beleza? Então, entendido isso e que nós aprendemos hoje, que eu aprendi basicamente, eu não fazia isso daqui,
é comparar a dívida com o investimento, certo? A taxa, comparar com o investimento e definir se ela é rentável só investir, quitar as dívidas, fazer os dois ao mesmo tempo, investir e quitar as dívidas e criar a reserva de emergência, tá? Caso a sua reserva não esteja completa, você faz o quê? Quita as dívidas primeiro. Reserva completa, show, melhor dos mundos. O que você vai fazer? Vai ponderar se a dívida é boa ou ruim, para quê? Para quitar e também investir, beleza? O melhor dos mundos é o quê? Quitar as dívidas, e aí você fica sem nenhuma pendência e você separa todo o seu aporte para investir, gerando assim lucros e rendimentos maiores. Fechou? Então é isso. Era isso que eu queria passar para vocês aqui. Eu vou passar a aplicar esses conceitos aqui que eu trouxe para vocês. Não estava aplicando, estava fazendo tudo errado, certo? E aí, diante disso, a gente finaliza por aqui, fechou? No próximo vídeo eu vou trazer mais conteúdos para vocês de qualidade. Então, se você gostou, deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Compartilha com os amigos se você puder, ajuda bastante. E é isso, beleza? Obrigado aí por tudo. Até a próxima. Tchau.